Aleluia, glória a Deus, aleluia. Cadê o povo que quer ir embora para Sião? Aleluia, glória a Deus. Só estamos aqui porque temos uma promessa. E a gente não pode esquecer esta gloriosa promessa. Aleluia. Amados de Deus, eu estava ali sentada ouvindo todo desenrolado culto, ouvindo as nossas irmãs agradecendo, e agradecimento é uma coisa bem peculiar para encerramento de festa, né? Porque eu estava ouvindo a irmã Milka falando o tanto de gente que trabalhou, o tanto de gente que se dedicou, e eu fico maravilhada porque a Igreja do Senhor, ela faz, né, esse trabalho, é uma grande engrenagem, muita gente trabalhando, muita gente cooperando para que a coisa aconteça, para que a coisa flua. E eu quero, nesse momento, né, também agradecer a Deus. Minha gratidão a Deus por estar aqui com os irmãos. Vou passar mais uns dias aqui na América, mas é necessário que se agradeça à igreja, né, que tem nos acolhido com tanto carinho. Quero agradecer a Deus, a igreja em Bridgeport, não sei se eu estou falando direito, mas é assim que eu pronuncio, e eu quero agradecer a Deus por esta igreja, na pessoa do pastor Bruno Andrade, ao ministério local. Fica a nossa gratidão em meu nome, em nome do meu esposo, né? Vocês que, de uma forma tão carinhosa, sempre têm me acolhido. E eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui, pude rever alguns irmãos. Então fica aqui a nossa gratidão a todos os obreiros da casa, aqueles que juntamente com o pastor da igreja têm somado esforços para que essa obra continue. E é muito bom a gente saber que esse arrebatamento que foi cantado, independente de onde a gente esteja, né? Eu lá no Brasil sendo levado e vocês aqui na América sendo levados também. Aleluia. E como disse o apóstolo, estaremos ali para sempre com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer ao pastor Denis e à irmã Tamires, não estão presentes, mas mais uma vez foram nos apanhar no aeroporto. Esse casal tem nos tratado com muito carinho e a gente quer agradecer. Quero louvar a Deus por todas as irmãs do ciclo de oração, as mulheres intercessoras. E falando nestas mulheres, estendo a minha gratidão à nossa irmã Joyce, à nossa irmã Milka, a nossa irmã Laine, né? É assim que se pronuncia? Muito bem, fica a minha gratidão por vocês que somaram esforços para que essa obra flua. Eu também trabalhei por 22 anos e meio com o departamento de ciclo de oração. E lá na minha cidade não é só um ciclo de oração, não. Eu coordenava 185 círculos de oração. E a gente tem um trabalhão grande. Eu estava comentando com um casal que estamos juntos ali na casa, que eu perdi a prática de dar o cochilo de meio-dia, né? Porque não tinha tempo para isso. Eu não sei dormir de tarde, porque cada tarde tem um ciclo de oração. Então, essa obra é feita com muitos homens, com muitas mulheres. Quero agradecer também ao nosso irmão Jonatas, que está nos transportando, ao casal que nos receberam ontem, ao pastor Paulo, à irmã Maria. A irmã Maria cozinha bem, viu? Mineiro, a gente já sabe que o povo mineiro cozinha bem. É ou não é? Quem é mineiro aqui dá um glória. Olha como tem mineiro aqui, gente. Gente, o povo de Minas, que me perdoe os outros estados, mas se botar na ponta do lápis, o mineiro na panela ele ganha, viu? É um povo bom, e ela preparou ali uma galinha caipira e uma costela. Irmão, a costela estava tão boa que eu não vi nem a galinha. Glória a Deus. Aleluia. Então, eu quero agradecer aos servos de Deus. Quero louvar a Deus pela oportunidade de conhecer a irmã Zaida, né? O nosso irmão Magno. Eu acho que é assim, né? O nome de vocês. Deus marca encontro, né? Eles tinham vontade de me conhecer, eu não os conhecia, e no lugar da gente se conhecer no Brasil, veio se conhecer na América.
né? Que Deus que faz coisa grande, né? E a gente já está tão familiarizado que eu já peguei ela até para arrumar meu cabelo. Mas eu estou dizendo para ela que a partir de amanhã, se vocês não verem isso aqui, é porque eu não sei fazer. Simples assim, né? E quando tento, pastor, fica um lado bem arrumado e o outro lado bem atribulado. Mas a gente faz, né? Eu não fui chamada para exibir cabelo, eu fui chamada para ministrar a palavra, né? Glória a Deus. Então, amados, muita gratidão. Quero louvar a Deus pela vida de cada um. Eu sentado ouvindo a irmã Milka agradecendo, eu imaginando assim, né? Eu costumo dizer por onde eu passo que pregador, ele tem tudo para ser mais humilde do que todo mundo, porque depende de muita gente. A gente depende de quem ora, a gente depende de quem contribua, a gente depende de quem prepara a hospedagem, a gente depende de quem busca em aeroporto, a gente depende de quem vai deixar em aeroporto, a gente depende de quem clame a Deus por nossa vida sem nem nos conhecer. Gente, eu fico admirado como é que tem uma turma tão exibida, né? Eu não sei o que esse povo vai fazer, porque eles já estão fazendo tanto barulho aqui, que lá no céu não entra esse tipo de barulho lá não, né? O povo barulhento que entra lá é nós, né? Crente, né? Então eu quero louvar a Deus, né, pela vida de todos os servos de Deus que contribuíram para que a gente chegasse para a nossa estadia aqui. Amados, nós temos nos nossos livros que nos acompanham. Quem já estava aqui ontem sabe, quem não estava vai saber agora. O nosso primeiro livro, o livro Vencendo a Tristeza, né, trata da história da personagem Leia, a única mulher da Bíblia que com uma semana de casada ganhou uma rival mais nova, mais bonita e mais amada. O segundo livro é esse aqui, Intercessão, um clamor necessário. Esse livro, ele é um despertamento à oração. Gente, ninguém ora. Não, eu oro porque gosto. Não, a gente ora porque necessita. Necessita. Oração é uma coisa tão interessante. Eu vinha dizendo para o pastor Denis que lá no Nordeste as mães, pelo menos a minha tinha esse costume, quando a criança estava com fastio, quando eu tinha fastio, e faz tempo que eu não tenho, viu? Mas quando eu tinha fastio, a minha mãe pegava uma carne de sol bem salgada e ela assava e dava para a gente, porque eu não queria comer e dava para chupar aquela carne. Então, aquela sede que a carne provocava, ela já fazia jarrinhas de suco e vitamina e deixava na geladeira. Botava a gente para tomar muito suco e muita vitamina. Então, consequentemente, se a gente não se alimentasse, mas pelo menos tomava bastante suco, bastante vitamina. A oração, ela começa exatamente com essa estratégia. Você começa orando em pequenas porções e você vai aprendendo a orar, vai se exercitando na oração, ao ponto de que aquilo que antes parecia um desafio e parecia algo sem estímulo, sem sabor, vai ficando tão gostoso que fica difícil você sair da presença de Deus. Porque, gente, nada melhor do que a presença de Deus, né? Nada melhor. Então, esse livro Intercessão, ele é exatamente um chamado à oração. O nosso terceiro livro é esse aqui, né, que vocês estão tendo acesso de primeira mão, ainda vai ser lançado no Brasil dia 25, como eu falei, do próximo mês de junho. É Desafios do Chamado. Nele eu falo um pouco sobre o chamado de Abraão, o chamado de Moisés, o chamado de Samuel e também como se deu o meu chamado, que eu estava no Vale da Depressão quando Deus começou a falar comigo. Amém, irmãos? Livro de Atos, capítulo 9, não serei temática esta noite, foi essa porção que Deus colocou no meu coração. Atos, capítulo 9. Apenas 2 versículos da palavra de Deus. Versículo de número 14 e o versículo de número 15. Vamos começar do 13 para ficar melhor compreendido. Atos 19, 13 a seguir. E respondeu Ananias, dizendo: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, e quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é, para mim, um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Um texto bem conhecido, quando Deus se revela para Ananias em visão.
A palavra é clara, a história é bem conhecida. Para Ananias, Saulo era um perseguidor. De primeira mão, Ananias logo mostra para Deus que já tem conhecimento da trajetória, já tem conhecimento da postura, já tem conhecimento do quadro de perseguição que Paulo desencadeava ali. Mas o que me chama a atenção é a maneira como Deus se revela, mostrando quem era Paulo para ele. Aleluia. Já que o nosso tema é arrependei-vos, seria muito bom que antes que a gente fizesse como Ananias, né, de procurar taxar, procurar rotular, a gente procurasse perguntar para Deus: Senhor, quem é esta vida para ti? Quem é este homem para ti? Quem é esta mulher para ti? Para Ananias era um perseguidor, mas para Deus, que já via lá na frente um projeto, era um vaso, um instrumento escolhido. Aleluia. E na verdade algumas bíblias chamam, vai porque este é para mim um vaso. Mas outras dizem, vai porque este é para mim um instrumento escolhido. Mas na verdade o que significa ser um instrumento escolhido por Deus? Aleluia. O instrumento, como todos sabem, ele é um agente, ele é também um utensílio que serve para um determinado trabalho, para um fim específico, para uma determinada obra. O instrumento é algo que é útil. Para Ananias, um perseguidor, um proibidor, um caçador de crente, alguém que prendia, açoitava, obrigava a blasfemar o nome do Senhor. Mas para Deus, um instrumento. Aleluia. E o que me chama a atenção é que Deus marca um encontro com este homem, chamado Saulo, que depois se transforma no apóstolo Paulo. Deus marca um encontro com este homem no caminho de Damasco. A história é bem conhecida. O Senhor se revela. Aquele homem cai, na sua queda ele se levanta já sabendo de que algo havia de mudar na sua vida. Nesta noite, aleluia, eu quero chamar a sua atenção para você se colocar como um instrumento escolhido de Deus. Aleluia. Você não está aqui por acaso, você não está aqui por um momento único, você está aqui porque Deus separou você de um meio de uma parentela. Quantos tem aqui que a sua família não conhece a Cristo, que a sua família não professam a fé, mas no meio de tantos, Deus escolheu, Deus mirou em você, Deus acertou a sua vida, Deus te chamou do meio de uma parentela idólatra para criar na sua vida um rumo e um novo projeto. Aleluia, glória a Deus. Aquele homem fica cego, a história é bem conhecida, e o mesmo Deus que se revelou para Paulo no caminho de Damasco, se revela para Ananias em visão. Aleluia, glória a Deus. Para Ananias, Deus se revelou em visão quem era Paulo. E para Paulo, aleluia, Deus também revelou em uma visão de que Ananias chegaria até ele. É que acho interessante no trabalhar de Deus, é que Deus ele não perde a rota do seu projeto. Deus não perde o fio da meada, como a gente costuma dizer. Deus é um Deus que sabe trabalhar de forma sistemática e organizada. Aleluia. Nós encontramos neste capítulo 9 as informações precisas que Deus dá para Ananias. Aleluia. Ananias procura informar para Deus quem era Saulo, mas Deus informou para Ananias a rua que ele estava, a casa de quem ele estava, o nome da pessoa onde ele estava. Deus revelou a postura que ele estava. Aleluia. No capítulo 9, verso 11 e 13 diz assim: e disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita,
e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, porque ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que ele tornasse a ver. Aleluia. É esse Deus de detalhes que trabalha na nossa vida. É esse Deus de pormenores que trabalha na nossa vida. Aleluia. Esse Deus, ele só trabalha bonito. Revela a casa, revela o nome do dono da casa, revela o estado que ele estava cego. Aleluia. Revela de que ele já sabia que Ananias ia lá. Revela o método, tu vai pôr a mão. Revela tudo, que haveria cura. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu acho interessante também é que os planos de Deus, eles são desenrolados em sincronia com a sua palavra, aleluia, ou seja, andam de acordo, aleluia. Eu gosto muito da expressão da palavra de Deus lá em Números capítulo 23 verso 19, quando diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Você serve a um Deus que fala e que confirma. Você serve a um Deus que fala, confirma e age. Você serve a um Deus que fala, confirma, age e sustenta aquilo que anteriormente ele já havia dito que faria em sua vida. Oh, aleluia. Ananias quis informar, dizendo: Senhor, de muitos ouvi. A Bíblia não diz os pormenores do que Ananias havia escutado, mas aquelas informações haviam chegado ao ouvido de Ananias de tal forma que ele questiona: eu sei que esse homem tem feito males aos teus servos em Jerusalém. Sei também que aqui ele tem poder dos principais dos sacerdotes, poder para prender a todos que invocam o teu nome. Mas nem as argumentações de Ananias foram capazes de fazer Deus desistir do projeto que ele tinha na vida de Paulo. Oh, aleluia. Quando você é um instrumento escolhido, você pode estar no meio do caos. Você pode, aos olhos de muitos, ser irremediavelmente perdido. Mas o Deus de alcance, quando ele resolve entrar na cena, ele vai tirando os impedimentos, ele vai tirando os garranchos, ele vai pegando aquele vaso velho de estado deplorável que não prestava para nada, e o oleiro habilidoso que ele é, coloca as mãos, oh aleluia. Quantos de nós que aqui estamos, Satanás já tinha arquitetado um projeto de levar para as drogas e de matar lá, de levar para a prostituição e de matar lá, de levar para o crime e matar lá. Mas um homem chamado Jesus entrou na história. E quando Jesus entra na história, o itinerário é mudado. A tempestade cessa, a mentira cai por terra, a algema quebra, cadeados são anulados, porque o homem chamado Jesus, oh aleluia, aquele que se revelou para Paulo e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. É esse Jesus que se revela. Aleluia. Mas na verdade, irmã Aparecida, o que significa ser um instrumento escolhido? Tem gente que acha que ser um instrumento escolhido é simplesmente para aparecer nos púlpitos. Tem gente que acha que ser um instrumento escolhido é simplesmente para andar, porque o povo confunde obra com turismo. Aleluia. Mas na verdade, o que é ser um instrumento escolhido? Em primeira mão,
A primeira característica de um instrumento escolhido é estar literalmente na mão do manejador. É perder a vontade própria. É ter vontade de ficar, mas ele mandar e você ter que ir. Aleluia. Ser um instrumento escolhido é saber que você é um servo e que há um Senhor. E que esse Senhor reina sobre a sua vida. O crente, enquanto ele está cheio da vontade própria, ele não se colocou no lugar de instrumento escolhido. Mas quando ele diz: Senhor, seja feito a tua vontade, eu quero ser obediente, eu quero estar no centro da tua vontade. Sabe por quê? Porque crente inteligente entende que estar no centro da vontade de Deus é o melhor lugar. Aleluia. Porque Deus não vai levar você aonde a misericórdia dele, aonde a graça dele não te alcance. Ser instrumento escolhido é estar na mão do manejador. É perder a vontade própria. Aleluia. Eu gosto quando Ananias diz isso: Senhor, eu ouvi. Senhor, eu não queria falar para este homem. Em outras palavras, é como Ananias dissesse: tu tens certeza, Senhor, que este homem aqui vai? E logo a seguir nós vamos ver que a Bíblia diz: e Ananias foi. Aleluia. E Ananias foi. Deus disse: vai. E Ananias foi. Aleluia. Saulo era aquilo que ele não queria ter contato, mas Deus mandou ir até lá. Vai. Oh, aleluia. Segunda coisa que eu vejo para ser um instrumento escolhido é ter consciência do privilégio da escolha. Deus poderia ter escolhido tanta gente para estar aqui hoje, mas escolheu você. Há um hino bem comum na igreja que canta assim: eu sou livre. E eu costumo dizer lá em casa, meu esposo, que a gente muitas vezes não para meditar no teor do que é você num mundo desse algemado, num mundo desse cativo, num mundo desse de pessoas totalmente prisioneiras do pecado. Você poder cantar: eu sou livre. Aleluia. Tem muita gente na droga que queria dizer: eu sou livre. Tem muita gente na promiscuidade querendo dizer: eu sou livre, e não pode. Tem muita gente que se tornou homicida, que se tornou ladrão, que se tornou prostituto, que se tornou tanta coisa na contramão do céu, que queria dizer: eu sou livre. Mas não pode dizer, porque essa liberdade não há. Porque essa liberdade que nós temos de dizer que somos livres, ela só é encontrada em Cristo Jesus, nosso Senhor. O instrumento escolhido, ele tem que ter a consciência do privilégio da escolha. Eu gosto muito quando Deus se revela, lá em Jeremias capítulo 1, verso 5, ele diz: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, ou seja, antes que você fosse gerado no ventre, eu já conhecia a sua história. Antes que você nascesse no parto da sua mãe, aleluia, antes que saísse da madre, eu te santifiquei e as nações te dei por profeta. Você serve a um Deus que antes do seu nascimento, ele já tinha uma escolha na sua vida. Oh, aleluia. Isso não é pouca coisa. Quando você olha no seu entorno e você vê que muita gente não teve essa capacidade, mas Deus te escolheu, Deus te capacitou, tirou a roupagem velha, deu roupagem do Espírito. Quebrou as algemas, aleluia, mudou o vocabulário, colocou um novo cântico na sua boca, o hino de louvor ao Senhor, aleluia. Você já imagina o que era uma criança que antes de ser gerada, já tinha o título de ser profeta das nações.
Antes de que a mãe concebesse, já tinha uma história. Será profeta das nações. É esse Deus que faz gerar. É esse Deus que gera propósitos. É este Deus que gera história. É no nome dele que nós estamos aqui nesta noite. Aleluia. A cartucheira do inferno foi preparada. A história que Satanás queria contar ao seu respeito já estava elaborada, mas o céu entrou em ação. E onde o céu entra em ação, Satanás desarma a barraca. Porque quando o céu entra, é porque tem roupagem nova. Quando o céu entra, é porque tem história nova. Quando o céu entra, é porque tem testemunho novo para ser gerado. Quando o céu entra, é porque tem propósito e tem continuidade de vida. O que é ser um instrumento escolhido? Aleluia. Ser um instrumento escolhido é ter a certeza de que quem te escolheu sabe o que está fazendo e ele te capacitará. Aleluia. Encontramos uma igreja muitas vezes lotada, mas quando se fala em alguém servir, o número se torna pequeno, se torna escasso. Porque cada um diz, eu não posso. Cada um diz, eu não tenho condição. Eu não sei. Aleluia. Mas nós encontramos lá em Mateus capítulo 25, verso 15. Sobre a parábola dos talentos. Eu gosto muito dessa parábola. Quando diz, e a um deu 5 talentos. E a outro deu 2. E a outro 1. Cada um. Por que um recebeu 5? Por que um recebeu 2? E por que um só recebeu 1? Aí a própria Bíblia explica. Cada um segundo a sua capacidade. Aleluia. Deus sabe a tua capacidade. Aleluia. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3 e verso 5, ele diz, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como se de nós mesmos houvesse essa capacidade, mas a nossa capacidade vem de Deus. O instrumento escolhido, ele tem certeza de que aquele que escolheu sabe o que está fazendo. O pastor chama, irmã, eu quero convidar você para fazer parte da comissão de visita. Ah, pastor, mas eu nunca visitei. E se você nunca aceitar, vai nunca ter visitado ninguém. Ah, irmã, eu quero que você pregue aqui no culto das senhoras. Ah, pastor, mas eu nunca preguei. Mas se não houver uma primeira vez, nunca vai ter pregado. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero abrir um parênteses e dizer, Deus quer levantar dentro da igreja de Bridgeport uma igreja encorajada, uma igreja capacitada pelo céu. Deus quer levantar homens e mulheres desta casa para fazer a diferença nessa cidade. E quando Deus soprar o vento, eu já vejo gente sendo transportada para outras localidades da América. Não porque Deus errou a rota, mas porque você entendeu que era um instrumento escolhido e que o capacitador estava entrando em cena. Nesta noite é noite de lançar a mentira abaixo e é noite de se habilitar, porque há uma convocação do capitão. Portanto, coloca a farda, bate continência e entra na tropa e marcha como o capitão está chamando para que você marche. Que houvesse limite. Eu abro aqui um parênteses, porque quando eu abro um parênteses, Deus fala com alguém específico. Eu me lembro quando a nossa igreja lá em Mossoró lançou o programa evangélico na TV. E mandaram me chamar. E quando eu cheguei no gabinete, o meu pastor, que na época era pastor Martim, disse, Aparecida, a gente vai estar lançando um programa evangélico da igreja.
E a gente estava procurando uma mulher que tivesse, uma pessoa que tivesse a cara da Assembleia de Deus. E a gente orou, a gente pediu, e Deus colocou no meu coração a senhora. E eu olhei, tomei aquele susto, falei, e eu, pastor? Ele, sim. E nessa época, eu me lembro que eu estava bem obesa, com 123 quilos. Eu disse, pastor, eu fiquei tão aperreada querendo fugir da raia, que eu disse assim, pastor, eu já ouvi dizer que quando a pessoa é filmada na televisão, diz que a televisão aumenta o tamanho da pessoa. O senhor já imaginou que tamanho eu vou ficar? E ele olhou para mim e disse, irmã Aparecida, a mulher é a senhora. Falei, mas pastor, eu nunca fiz programa de TV. Como é que eu vou apresentar um programa? Já tinha um nome e tudo, era Vida Abundante. Eu disse, como é que eu vou apresentar, pastor? Eu nunca apresentei programa de TV. E ele, com aquele jeitinho dele, olhou para mim e disse, irmã Aparecida, a mulher é a senhora. Eu falei, mas pastor, tem tanta gente mais capacitada. Deu o nome assim de umas 3 ou 4 irmãs. Falei, pastor, olha, vai ser uma bênção, você vai ver, vai ser uma maravilha. E eu fico na retaguarda orando por elas. Ele disse, irmã Aparecida, a mulher é a senhora. E quando foi mais na frente que eu argumentei de novo, ele olhou, levantou os olhos, olhou bem no meu olho e disse, irmã Aparecida, eu estava orando. Oh, aleluia. Eu disse, pastor, agora o senhor me desarmou. Porque onde oração entra, aleluia, Deus entra junto, pastor. Aleluia. Eu vou aceitar, não sei fazer, mas vou fazer. Aleluia. Oh, glória a Deus. Porque eu conto isso, você tem que ter certeza de que quem te escolheu vai te capacitar. Não tenho capacidade, mas o capacitador está chamando. Não sei fazer, mas o ensinador está chamando. Você acha que um Deus que chama Ananias e diz, vai, este é para mim um instrumento escolhido. Ele está lá na rua chamada direita, está na casa de fulano, lá na casa de Judas, ele é de Tarso, ele está orando. Você acha que um Deus de detalhes desse, ele não sabe qual é a sua estrutura, ele não sabe qual é a sua pequenez, ele não sabe as dificuldades que você tem. Então quando ele chamar você para fazer alguma coisa, entenda que ele já te conhece por completo. Ele é um Deus que te formou no ventre da tua mãe, quando não havia nenhum dia registrado. Ele sabe o que está fazendo. Oh, aleluia. O que mais a gente vê como um instrumento escolhido? Aleluia. O que significa ser instrumento? Valorize a escolha de Deus e não permita que o diabo te impeça de fazer o melhor. Valorize a escolha de Deus. Aleluia. Deus te chamou para limpar a casa dele, valorize isso. Deus te chamou para cozinhar para o povo dele, valorize isso. Deus te chamou para entregar panfleto em determinado local, valorize isso. Deus te chamou simplesmente para reger um conjunto, valorize isso. Valorize a escolha de Deus. Aleluia. Eu gosto muito de 1 Samuel capítulo 10. Quando Saul foi levantado, a Bíblia diz que Saul estava entre a bagagem. Quando Saul sai para procurar as jumentas extraviadas, ele tem aquele encontro com Samuel, depois eles retornam para Israel, e quando chega o dia de apresentar Saul, Saul se esconde na bagagem. Mas quando Samuel declara diante de todo Israel qual era o rei, Saul seria o primeiro rei de Israel. A Bíblia não diz qual era o patamar do que muita gente estava esperando, mas a Bíblia é clara e diz que havia ali filhos de Belial, e os filhos de Belial, eles começaram a questionar, e a frase deles é: como poderá, pois, este homem salvar-nos? Vai ele reinar sobre nós? Aleluia. Mas eu gosto muito quando a Bíblia também diz: Saul fez-se de surdo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Por que você está dizendo isso, irmã Aparecida? Tem coisas que você vai ouvir no trajeto do chamado que você tem que se fazer de surdo. Você tem que focar em quem te chamou. Você tem que focar em quem te capacitou. Você tem que focar em quem te escolheu. Você não está aqui para dar ibope a ninguém. Você está porque o céu te convocou. Você é um convocado pelo céu. Oh, aleluia.
Valorize a escolha de Deus. Saul valorizou a tal ponto que ele não deu ouvidos aos filhos de Belial. Aleluia. Permita que Deus mostre o segredo que ele tem com você. Saul não perdeu tempo para dar resposta aos homens filhos de Belial. Saul não perdeu tempo em explicar por que é que ele... não, é porque eu estava procurando... Eu nem queria ser rei, mas eu estava procurando uma jumenta. Aí Samuel me convidou para comer. E quando cheguei lá, já tinha uma porção separada. E ele disse que eu ia ser rei. Não, Saul não passou recibo. Depois do céu falar com você, bota o dedo no ouvido e chinelo na estrada. Prossiga. Prossiga. O pai chamou... O pai garante. Saul não perde tempo. Oh, aleluia. Ele já estava consciente de que era uma escolha de Deus. Permita que Deus mostre o segredo que ele tem com você. Assim como ele mostrou o segredo que ele já tinha ali com Saul. Aleluia. A Bíblia nos fala sobre a vitória que Saul teve sobre os amonitas, que foi espantosa. Aleluia. Foi tão espantosa a vitória que Deus deu a Saul contra os amonitas, lá em 1 Samuel capítulo 11, que todo Israel se juntou. Ele já tinha sido nomeado rei, mas todo Israel se junta para fazer uma proclamação coletiva. E os filhos de Belial tiveram que ver o que Deus estava fazendo, porque a escolha de Deus não depende de caneta de homem. Escolha de Deus não depende de cartada de homem. Escolha de Deus é escolha de Deus. Se você está aqui é escolhido, se vai para lá é escolhido, se vai para ali é escolhido, se vai para frente é escolhido, se vem para cá é escolhido, se sobe é escolhido, se desce é escolhido. Escolha de Deus é escolha de Deus. Oh, aleluia. A vitória que Deus deu a Saul em Bezeque, aleluia, contra os amonitas. A Bíblia diz, 1 Samuel 11, verso 8, e contou-os em Bezeque, e houve dos filhos de Israel 300.000, e dos filhos de Judá 30.000. Mas por que foi que Deus deu essa vitória? Ora, os moradores de Jabes de Gileade mandaram fazer uma proposta para os amonitas. Façam aliança conosco. A Bíblia diz que Naás, o amonita, chega para ele e diz, eu posso até fazer uma aliança, mas se eu furar o olho direito de cada homem e eu trouxer vergonha e afronta contra Israel. Sabe o que significa no hebraico o nome Naás? Serpente. Sabe o que é que a serpente procura? Tirar a sua visão. Sabe o que é que a serpente procura? É furar o seu olho, tirar a sua visão de tal forma que você já não seja mais um guerreiro com capacidade. O olho direito falava exatamente do olho que mirava e que dava acesso à pontaria. É isso que o inferno procura fazer. Ele procura tirar a sua capacidade de mira para que você erre a pontaria. Mas nesta noite eu ganho graça e autoridade de Deus para dizer que está aniquilado a armadilha do inferno e que Deus vai te dar habilidade, visão, estratégia para você entender o que está acontecendo naquele lugar que você está ficando assustado. Eu abro aqui um parênteses para dizer que a perseguição que você está enfrentando lá no trabalho está com os dias contados, porque o Deus que te chamou, o Deus que te capacitou, vai te dar uma pontaria certeira naquele lugar. Ai! Rabaia de você. Vai ter gente assustada, sem saber o que foi que aconteceu. Deus vai fazer alguém, permitir alguém errar a rota, porque Deus quer mostrar que você vai ficar naquele lugar, não como um perseguido, mas como um escolhido. Oh, aleluia. Mas na frente nós vamos encontrar, aleluia, que quando se espalha a história que Naás queria furar o olho direito dos moradores de Jabes de Gileade,
A história chega até Saul, aleluia. Chega até Saul. Saul pega bois, Saul esquarteja, Saul manda por todo Israel, faz uma convocação, consegue juntar 330 mil homens e vai de encontro ao livramento dos moradores de Jabes de Gileade. Era o escolhido, que os filhos de Belial não tinham querido aceitar. Mas deixa eu dizer uma coisa, aleluia, olha o que a Bíblia diz, aleluia. E sucedeu que no outro dia, Saul pôs o povo em 3 companhias, e vieram ao meio do arraial pela vigília da manhã, e feriram Amon, até que o dia aqueceu. E sucedeu que o restante se espalharam, e que não ficaram nem sequer 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel, foi o povo, aleluia, aquele Saul que estava sendo desconsiderado, aquele Saul que alguém achava que não era escolha mais de Deus, aleluia. O povo diz a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dá cá estes homens e nós os mataremos, aleluia. Aí Saul entra e diz: não, hoje não é dia de mortandade, hoje é dia de alegria, porque o Senhor tem nos dado vitória. O povo vai para Gilgal, aleluia, e lá em Gilgal o povo faz uma proclamação. O que isso quer dizer? É que escolha de Deus tem veredito dele, escolha de Deus tem amparo dele. Quantos escolhidos de Deus estão aqui nesta noite? Quantos se sentem escolhido por Deus? Você foi tirado do meio de uma parentela para servir a Deus em integridade, para servir a Deus com honradez. Portanto, se coloque no perfil de escolhido, porque é isso que Deus diz que você é. Aleluia. O que mais acontece na vida de um escolhido? Aleluia. Deus nos faz impor respeito. Aleluia. Deus faz impor respeito. Glória a Deus. Saul, a partir dali, passou a ter respeito em Israel. Aleluia. A Bíblia nos diz que Deus havia feito a promessa. A promessa foi feita no capítulo 10. A promessa de que havia um diferencial na vida daquele homem chamado Saul. Aleluia. 1 Samuel 10:6 diz: e o Espírito do Senhor, Samuel havia dito, vai se apoderar de ti, profetizarás e te mudarás em um outro homem. O que eu acho interessante é que 1 Samuel 10:6 diz o que vai acontecer. 1 Samuel 11:6 diz: e o Espírito do Senhor se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras a respeito da invasão aos moradores de Jabes de Gileade, e ele acendeu-se em grande maneira a sua ira. O Deus que prometeu no capítulo 10 que faria, cumpriu no capítulo 11. É este o Deus de quem nós somos e a quem servimos. Aquieta o seu coração, porque fica cocheando entre 2 pensamentos. O Deus que marca a presença, ele diz: você é escolhido, eu tenho um projeto, há uma história sendo escrita e você faz parte do relato desta história. Portanto, se posicione. Você não é um acidente de percurso. Você é uma escolha. Você não é uma obra do acaso, você é uma escolha. Você não está fazendo parte de qualquer historinha, nem de qualquer planinho. Você está fazendo parte da história do povo de Deus e de um plano divino. A gente olha para a Bíblia e vê a história de Abigail, e vê a história de Esté, e vê a história de Agar, e vê a história de Sara, e vê a história de Davi, e vê a história de Samuel, e vê a história de Saul, e a gente fica maravilhado. Mas por que tanta coisa boa aconteceu? Em primeiro lugar, entenderam que faziam parte de uma escolha.
E quando você entende qual é a sua identidade, o inferno tem que engatar a marcha ré, porque ele sabe que na sua frente vai o general, o possante de Jacó, a resplandecente estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, o Alfa e o Ômega. Já sentiu o privilégio de ser escolhido hoje? O único povo da face da terra que tem a capacidade de dizer que fala com Deus. Já parou para pensar nessa grandeza? Oh, aleluia. O povo do mundo não sabe o que é isso não, pastor Bruno. Eu abro aqui um parênteses para contar uma situação que eu vivi em plena pandemia. E ali eu já sabia que o povo do mundo não sabe o privilégio que é. Eles não têm noção do que é um povo que fala com o céu. Em plena pandemia, tínhamos saído de Mossoró para atendermos uma agenda em 4 cidades. Nós íamos para Imperatriz do Maranhão, de lá para Marabá, de lá para Novo Repartimento, e ainda tinha mais uma 4ª cidade que eu não lembro agora. Saiu eu, minha esposa e minha filha. Eu me lembro que eu falei para o pastor, pastor, o senhor teria que pagar 2 passagens de ida, 2 passagens de volta. Correto? Correto. Pois o senhor não precisa dar 2 de ida e 2 de volta. O senhor somente compra 3 de ida, que o outro pastor se responsabilizou pelas 3 de volta. Nós íamos descer no aeroporto de Imperatriz, como de fato descemos, mas o nosso retorno seria pelo aeroporto de Marabá. Isso era março de 2020. De repente tudo começa a ficar fechado. A gente estava no hotel lá em Imperatriz. Só pudemos atender a agenda de Imperatriz. Já tudo fechou, aleluia. Eu estou dentro do contexto do Deus de quem você é e a quem você serve. E quando chegamos, aleluia, que tomamos conhecimento, as irmãs começaram a ligar, olha, o evento foi cancelado, eu tinha que chegar no aeroporto de Marabá, que era o aeroporto que eu ia voltar, mas só para 10 dias na frente, é que eu tinha que chegar naquele aeroporto para poder voltar por ele. Quando de repente alguém liga de Marabá e diz assim, o aeroporto de Marabá acabou de fechar. E meu esposo disse, e agora? E eu disse, agora eu não sei como é que a gente faz. E eu fui passar uns dias em Araguaína. Sim, a outra cidade era Araguaína. Fui porque tinha uma sobrinha lá. E ela disse, tia, a senhora fica aqui, a senhora é bem-vinda, agora está tudo fechado. Aeroporto lá de Marabá já fechou. Eu digo, eu estou sabendo. E naquele momento, naquele alvoroço, ela disse, tia, e agora? O que é que a senhora pretende fazer? A senhora quer ficar aqui na minha casa? A senhora pode ficar os dias que a senhora quiser. Eu digo, minha filha, eu não posso ficar no meio do mundo sem saber o que vai acontecer. Eu tenho um marido cardiopata, a minha filha está comigo, eu preciso voltar para minha casa. E comecei a orar, Jesus, eu quero voltar para minha casa, eu quero voltar para minha casa. E ela disse, o que é que a senhora quer que eu faça? Eu digo, me volta comigo para aquele hotel onde você me pegou lá em Imperatriz. Ela disse, lá em Imperatriz? Eu digo, sim, me volta e me põe lá. Quando eu chego no hotel, eu percebo uma mudança radical. O hotel que eu tinha estado no dia anterior já era outro. Eles estavam tão assustados que era um apartamento por andar que eles deixavam ficar, mas ninguém, era tudo escuro, e nós lá neste andar, só o nosso apartamento. Meu esposo olhou para mim e eu ligando para Azul, e a televisão dizendo, os aeroportos de fulano de tal fechou isso. Era gente chorando no Japão, era gente chorando na Suíça, era gente que tinha saído de carro para passear, todo mundo apavorado, todo mundo que não tinha mais como voltar para casa. E eu dizendo, Jesus, eu não saí para passear, eu saí para fazer a tua obra. Eu creio que tu vai me botar de volta na minha casa. Ei, quando você entende quem é o seu Deus, a coisa muda. Bata aí quem está do seu lado e diga, entenda que quando você souber quem de fato é este Deus, a coisa muda. A coisa muda. Meu esposo disse, minha filha, agora? E eu ligando para Azul, e nada. E quando falei com uma das atendentes, ela disse, minha senhora, a senhora não tem condições de jeito nenhum de voltar para casa. Todas as linhas da gente estão congestionadas. O aeroporto que a senhora ia voltar nesse voo, quando eu passei o localizador, está fechado. É impossível
impossível a senhora voltar para casa. Eu disse, não, minha filha, Jesus vai me botar de volta na minha casa. E ela disse, a gente não tem como atender. O mundo todo, minha senhora, está querendo voltar para casa. E a senhora não tem como voltar assim. É muita gente querendo voltar e a gente não tem como fazer todo esse protocolo. Eu desliguei. Meu esposo olhou para mim e disse, minha filha, conseguiu? Não consegui. Tentava no aplicativo, nada. Logo, a ligação, quando eu consegui, foi esse relato que eu tive. E ele disse, e aí? Eu disse, minha filha, não sei. Meu filho, não sei. Aí eu olhei para ele assim, isso, irmãos, eu estou contando aqui para você entender que quando você compreende que o teu Deus é capaz de fazer, ele entra na história. Olhei para ele e disse, meu filho, deixa a sua roupa do aeroporto aí em cima, pode fechar a mala, deixa a roupa do aeroporto. Olhei para minha filha Sara, separa a sua roupa já do aeroporto amanhã e eu vou deixar a minha roupa. Mas a senhora conseguiu trocar a passagem? Não consegui, mas coloque a roupa em cima do aeroporto. Fui orar. Eles adormeceram e eu fui orar. E quando eu estava orando, quando deu por volta assim, já de 1h40 da manhã, aleluia, eu orando e eu dizendo, Senhor, o mundo todo está apavorado, mas eu descanso em Ti. O mundo todo está assustado, mas eu sei que Tu tens a minha vida na palma das Tuas mãos. Senhor, eu não saí da minha casa para brincar, eu saí para fazer a Tua obra. Oh, aleluia. Quando for passando as horas, quando já chegou ali por perto, acho que eram as 3 horas, de repente eu ouvi aquela voz dizendo assim, levante e se prepare e vá para o aeroporto. Chamei Joatan, chamei minha filha Sara. Vamos se arrumar, vamos para o aeroporto. Joatan disse, conseguiu trocar? Eu falei, não consegui não. E ele disse, o que é que a gente vai fazer no aeroporto? Eu disse, eu vou para o aeroporto. Eu escutei uma voz dizendo que é para a gente ir para o aeroporto, eu vou para o aeroporto. Vamos se arrumar todo mundo. E a gente se arrumou e correu para o aeroporto de Imperatriz. Veja, eu ia voltar pelo de Marabá. Imperatriz não tinha nada a ver com o meu retorno. Fui para o aeroporto. Quando cheguei lá, peguei uma fila. O pessoal resolveu as coisas. Quando eu cheguei para a moça, entreguei as 3 identidades. Ela olhou para mim e disse, qual é o seu destino, senhora? A moça da azul, eu disse, Mossoró, Rio Grande do Norte. Se ela tem um localizador, passei o localizador, ela bateu quando olhou e disse, mas a senhora não tem voo aqui não? De volta por aqui não? A senhora não ia voltar pelo aeroporto de Marabá? Eu falei, era. E ela disse, e por que é que a senhora veio aqui para Imperatriz? Eu disse, Deus mandou. Ela olhou para mim e disse, quem? Eu disse, Deus mandou. Ela disse, foi? Baixou a cabeça. Meu filho, quando Deus manda, não tem quem não obedeça. Ai, deva ser. Batendo lá no computador, quando de repente ela olhou para mim e disse, deve ter sido Deus mesmo. Daqui a pouco vai sair um voo, a senhora vai fazer só uma conexão e já vai chegar na sua cidade. Tem só 3 cadeiras, vou botar a senhora, seu marido e sua filha. Entenda que há uma escolha de Deus na sua vida, há um projeto dele, ele é responsável. Se coloque como instrumento. Aleluia. Esteja preparado para enfrentar os desafios. Deus fala para Ezequiel, filho do homem, não temas as palavras, ainda que seja sarça e espinheiro para contigo. Não temas estes homens. Tudo que Deus quer é que você se posicione como escolhido. Tudo que Deus quer é que você saiba qual é a sua identidade nele. Tudo que Deus quer é que você creia que o céu está trabalhando em seu favor, e que quando o céu trabalha, quando o céu trabalha, o inferno entende que já perdeu a guerra. Quando o céu trabalha, o inferno entende que já perdeu a guerra. Eu vou repetir outra vez, porque Deus está me dando graça e autoridade para isto. Quando o céu trabalha, o inferno entende que já perdeu a guerra. Se levante adorando a Deus. Oh, aleluia. Se levante com a alma de adorador. Se levante com gratidão de
Os cantores vão cantar e nós vamos ministrar sobre a sua vida. Coragem para a batalha, porque você é escolhido. Você não é qualquer coisinha, não. Você é escolhido. É uma flecha polida que é tirada da aljava do valente. Ai, rebacé. Nesta noite é noite de Deus despertar quem dorme, de animar quem está desanimado, de fortalecer quem está se achando fraco. Ah, que a sé. Deus vai te usar com autoridade. Ah, vai ter gente da sua família se rendendo por causa da tua história.